Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Zacarias. O capítulo de número 7, nós vamos ler do 2 ao 9. Eu irei fazer a leitura, irei explicar um pouquinho o momento político e econômico e o que estava acontecendo para nós podermos entender. O livro de Zacarias, no capítulo 7, é o ano 520 aproximadamente antes de Cristo, tá? O povo fazia mais ou menos de 15 a 16 anos que havia voltado do cativo. Deus levanta o profeta Ageu, levanta o profeta Zacarias, os dois são contemporâneos, para profetizar na nação. Entenda que a nação ficou escrava, né? O templo foi destruído em 587, no mês de junho, mais ou menos 587 antes de Cristo, e foi uma destruição terrível. Foi levado cativo, ficaram 70 anos, e aí o povo é liberto. E agora o povo já está na terra, já estão morando há 16 anos aproximadamente na terra. E olha bem a leitura do capítulo, do 1 ao 9, olha. A epígrafe do capítulo 7 vai dizer: o jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no quarto do rei Dário, né, no quarto ano do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês de Quiliseu. Quando de Betel foram enviados Cerezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me com o tenho feito por tantos anos. Então, quando eles foram quando eles ficaram cativos na Babilônia, né, por 70 anos, eles tinham os hábitos no 5º mês, eles jejuarem, chorarem, e fizeram isso por 70 anos lá como cativo, né? Então, olha, é o que ele diz: olha, como tenho feito por tantos anos, dizendo os 70 anos que teve lá. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, Deus usa a vida do profeta Zacarias dizendo: ó, fala a todo o povo desta terra e os sacerdotes, dizendo: quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, que era o costume, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Deus está fazendo uma pergunta na boca do profeta Zacarias. Ou, quando comeste, quando bebeste, não foi para vós mesmo que comeste e bebeste? Deus está fazendo uma pergunta na boca do profeta Zacarias. Não ouvis-vos a palavra que o Senhor pregou pelo ministério do profeta precedente, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com a sua cidade ao redor dela, e o sul e as campinas eram habitadas? Então, Deus está fazendo notório: olha, antes da Babilônia invadir vocês, a terra estava tranquila, estava boa, né? O sul, as campinas eram habitadas. Então a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo de novo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade, misericórdia, cada um com seu irmão. Não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e nem deram o ombro rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvisse. Amém. Até aí só, tá? Coloca o estudo para nós, por favor. Então, eles achavam que a prática de jejuar, de se abster de alimento, se colocar roupas simples, chorar, prantear, mas a atitude não mudava. E o verdadeiro jejum que o Senhor apregoa é uma mudança de comportamento, tá? E eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com a igreja, tá? Então vamos lá, igreja. A religiosidade verdadeira, qual é? Eu já comecei esse pequeno estudo com uma pergunta: a religiosidade verdadeira, qual é? Qual que é? Então vamos lá. Tenho observado que a discussão sobre religião verdadeira está atualmente relegada a um plano bem secundário nos dias de hoje, na vida cotidiana dos que se dizem ser crente, ser cristão, os que carregam Bíblia, vão à igreja, né?
Cuidado para não ser tragado pela religiosidade. A religiosidade fere os princípios e te distancia do verdadeiro evangelho. Eu estava ouvindo uma palestra de um pastor esses dias, e um pastor de renome, e aquilo me machucou muito, porque é um homem que defende a palavra. Ele dizia que ele foi pregar, e ele estava contando esse fato em relação ao ano passado. Foi pregar em algumas igrejas dos Estados Unidos, igrejas que no passado tinham nomes, e era um congresso, mas não era um congresso, era uma festividade final de ano na igreja com os pastores, aproximadamente mais de 200 pastores, cada um pastoreando uma igreja. E a preocupação do líder desse movimento, dessa festa, achei a palavra, dessa confraternização, tá, para com os pastores, eram para saber qual charuto ia comprar, qual bebida ia ser comprada. A preocupação desses 200 pastores nessa convenção de passagem de ano, nessa confraternização entre eles, era qual era o charuto que iriam comprar, se era cubano ou não, e qual a bebida. Olha que estado está. Se nós trazemos para o campo atual, aqui no Brasil, você vai ver vários cantores, né, que eu não vou citar nome por causa de ética, está na mídia gravando suas músicas com cantores do mundo, misturando o profano com o sagrado, outros cantores sendo jurados. Então, o evangelho está perdendo, o profano e o sagrado estão se misturando e as pessoas estão perdendo o norte. E não é diferente nos dias do profeta Zacarias, não é diferente em qualquer época do ser humano na terra, tá? Então, nós estamos contando aqui um fato de 520 anos antes de Cristo. Eles passaram 70 anos lá como cativo e não aprenderam. Ainda estavam com as mesmas práticas, vamos jejuar, vamos chorar, mas as práticas não mudaram. Ao longo da história, em vários lugares, em diversas ocasiões, o povo de Deus substituiu a obediência pelo ritual religioso. Foram zelosos nas observâncias dos preceitos externos e descuidados com a obediência para a qual esse ritual apontava. Praticaram a religiosidade para agradar a eles mesmos e não para o Senhor. O profeta Zacarias trata desse solene assunto no capítulo 7 do seu livro, que nós acabamos de ler, e eu vou ler de novo para que tenhamos mais compreensão. Ei, crente, ou crentão, preste bem atenção nessa leitura. São textos, igreja, eu não sei quem ler a Bíblia, mas tem textos que eu paro, e eu fico ali horas e horas, minutos em cima. Falei, meu Deus do céu, como o ser humano não muda, passa por certas consequências e ele não muda. E é esse texto que nós vamos ler pela segunda vez. Aconteceu no ano 4 do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias. Então, o povo já estava há 16 anos já morando na terra, né? Tinha saído da Babilônia. No 4º ano do mês, que é Quiliseu, entre novembro e dezembro. Dá continuidade, por favor. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer e Regem-Meleque, os seus homens, para suplicar o favor do Senhor. Então foram ao templo, para dizer ao sacerdote que estava na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como tem feito por tantos anos lá na Babilônia? E então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra, ao sacerdote, dizendo: quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi mesmo para mim que jejuaste? Deus fazendo uma pergunta na boca do profeta. Ou quando comeis e quando bebeis nos seus rituais, não era para vós mesmos que comia e bebia? Né? Deus fazendo uma pergunta na boca do profeta. 7. Não eram estas palavras que o Senhor profetizou por intermédio dos profetas antigos, quando quando Jerusalém estava habitada e próspera, juntamente com as suas cidades aos redor
dela, e quando ao sul e as Campinas eram habitadas, está dizendo isso antes da invasão da Babilônia. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. Preste bem atenção. Eles já estavam tão acostumados, no 5º e no 7º meses, fazer o jejum, se prantear, ficar triste, aquela coisa toda, que para eles era normal, era mais fácil fazer isso do que, volta lá o verso 9, por favor. Ó, igreja, era mais fácil eles prantear, chorar, né, jejuar, do que executar juízo verdadeiro, mostrar bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. Você vê como é a religiosidade. É tanto que eles não quiseram endurecer as suas cerviz, né? Não quiseram praticar isso, porque a dureza do coração. Dá continuidade agora, por favor. A principal diferença entre a espiritualidade e a religiosidade é: religiosidade, ir ao culto; espiritualidade, ser o culto. Nós estamos caminhando, e é uma das piores épocas dentro do cristianismo, porque hoje tem pastor de tudo quanto é jeito. Tem pastor que mal leu a palavra, mal tem conhecimento. Interessante que eu vim de uma geração que os pastores eram quase analfabetos, mas tinham unção, tinha a graça de Deus. Hoje os pastores têm muita cultura e não tem unção, não tem graça de Deus. As igrejas estão muito chiques, as igrejas estão muito pomposas, tá? Tem igreja que está na mídia, entrou na mídia: eu quero ser membro daquela igreja porque está na mídia. E você vê os crentes hoje raso, sem espiritualidade nenhuma, verdadeiros religiosos. Então a diferença é essa. Temos que ser o culto. Temos que as nossas atitudes, as nossas ações ser agradável a Ele. Porque foi Ele que comprou com sangue precioso, igreja. O que nós vamos fazer domingo de manhã, que é um ato cerimonial, a mesma coisa que o do texto está nos ensinando. Eles foram falar com o sacerdote por causa de um ato cerimonial. Nós vamos continuar fazendo o mês 5, o mês 7, o jejum, e vamos plantear. Vamos continuar fazendo a mesma coisa que nós fizemos quando estava cativo 70 anos na Babilônia. Vamos continuar fazendo isso? Perguntando para o sacerdote: Deus usa a vida do profeta Zacarias? Não é esse tipo de jejum que eu quero. Ato cerimonial. Nós iremos fazer domingo aqui de manhã. É mais um ato? Não. Quando levantar de manhã hoje, eu vou comungar com Deus através daquele cálice, daquele pão. Eu tenho que saber que um Deus deixou a sua glória, se tornou homem, foi cuspido, foi insultado, passou todas as argúrias, suou gota de sangue, carregou uma cruz, foi humilhado pelo povo judeu e pelo povo romano, foi chicoteado, foi pregado numa cruz. Tudo por causa de mim. Eu não posso olhar para esse lado de 2000 anos atrás, é uma história. Não, tem que vivenciar. Tem que saber: olha, eu não sou digno de estar aqui. Porque senão é só um ato cerimonial. Não tem validade nenhum. Se eu não colocar essa função dentro das minhas entranhas, entender o quão maravilhoso o Senhor me resgatou do pecado. Então a igreja do século 21 está perdendo isso. Estamos tradicionais, olhamos para a Bíblia como um fato histórico. Não é um fato histórico, é um fato real. Não podemos isolar e achar: foi lá no passado. Não.
O ser humano do passado é o mesmo ser humano de hoje, com as mesmas ideias. Então vamos lá. Opa, dá para ler sem óculos. De Betel foram enviados mensageiros a Jerusalém para perguntarem ao sacerdote e profeta que estava na casa de Deus se deveria continuar a chorar com jejum no 5º mês, e era o seu costume há tantos anos, tornaram-se religiosos. É nesse contexto que Deus ordena Zacarias falar a todo o povo e ao sacerdote que nos 70 anos de cativeiro babilônico, o jejum que praticaram não foi para Deus. Ei, igreja, dá para entender isso? Então 70 anos lá, cativo, né? Está cativo numa nação, não está liberdade. Se nós olharmos para o profeta Ezequiel, um homem que é filho de profeta, deveria estar na sua função, lá está carregando balde de água, está carregando massa. Então, tão escravo lá, o mês 5, o mês 7, fazia o seu jejum, e Deus não recebia. Será que a prática do meu culto, do nosso culto, lá fora ou aqui dentro, Deus está recebendo? Será que a minha postura, a minha forma de conduzir a minha vida, a minha forma de relacionar para com meu Deus, Ele está recebendo? As minhas orações, Ele está recebendo? Ouvir, Ele ouve, Ele não é surdo. Agora a questão é se está recebendo. O povo ficou 70 anos, foram lá por causa da desobediência, amargaram um pão terrível, tá? Por 70 anos fizeram jejum, por 70 anos clamaram, por 70 anos choraram, e Deus não ouviu. É o que diz. Ó. Volta um pouquinho para baixo, por favor. Só um pouquinho só. Isso. E nesse contexto, Deus ordena Zacarias falar a todo o povo, ao sacerdote, que nos 70 anos de cativeiro babilônico, o jejum que praticaram não foi para Deus. De igual modo, eles comeram e beberam para eles mesmos. Deus estivera ausente de suas atividades religiosas comuns, bem como as suas práticas religiosas. Dá para entender isso? Fora a igreja, deve ter montado sinagoga, cantaram os louvores deles, se fizeram isso, ou se organizaram em suas casas, fizeram todo o ritual que aprenderam dos seus pais, dos seus avós, e Deus não estava com eles. E Deus não estava com eles. Eu quando olho isso eu choco, porque, meu Deus, será que a minha prática? Porque às vezes nos enganamos com as emoções, o sentimento do arrepio, né? Do falar em línguas estranhas, que é muito bom, dos dons dados, né? Mas será que, como é que está a minha prática? O profeta Zacarias então aproveitou o ensejo para relembrar o povo que voltaram do cativo, as mensagens que foram anunciadas pelos mensageiros de Deus aos seus pais, quando a cidade de Jerusalém ainda vivia em paz e a cidade ao redor era habitada. Naquele tempo, o que Deus requeria do povo? Apenas um ritual religioso? Apenas um jejum de abstinência de alimento e pranto? Não. A mensagem de Deus era clara, tanto para os dias do profeta Zacarias, como para nós. Qual era a mensagem, igreja? A igreja vai ler em vermelho. Dá para chegar aí? Dá, igreja? Não. Então, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Dá para entender isso? O jejum que agrada a Ele, não você se abster de alimento. Você pode fazer isso, mas desde que você pratique esse jejum. Porque se só se abster de alimento, mas continua da mesma, não, ele não vai aceitar. Não vai aceitar. O jejum que chama a atenção é a prática. Vou ler de novo, ó. Executai juízo verdadeiro, seja honesto, seja direito, seja íntegro, mostrai bondade e misericórdia a cada um com seu irmão, com seu próximo, ser cavaleiro, ser cortês, ser amigo, ser gentil. Nem tente cada um em seu coração um mal contra
o seu próximo. E o que nós vemos nos dias de hoje não é isso. Será que os nossos cultos estão agradando a Deus? Será que as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos estão atraindo Deus para a nossa vida? Vou confessar algo, porque presenciei isso. E vou até falar fora do microfone por ética. Um desconhecido meu, aí quem está no fundo da minha vida? Um desconhecido meu, comerciante, foi numa reunião numa determinada igreja, reunião da prosperidade, né? E a empresa dele estava passando por um momento difícil. É que a empresa dele estava indo ruim e agora está indo bem. Deus está assim comigo, Deus ouviu as minhas preces. Mas as práticas mundanas, ele não mudou. Continua a mesma. Igreja, eu temo por duas coisas. A igreja sabe a minha profissão. Como agora e no passado era uma profissão, não é fácil ela. Faz com que o ser humano nessa profissão não tenha medo de certas coisas. Mas eu temo de duas coisas. Como cristão, não como pastor dessa igreja, como cristão. Que antes de eu ser pastor, eu sou um cristão, tá? É se porventura a trombeta tocar e eu não for. Ou se o meu coração parar de bater. Quem vai me levar? São os anjos ou são os demônios? Mas pastor, sim, porque se eu não tiver temor e não der legalidade à palavra para aprender, para praticá-la, der vazão à minha natureza humana, eu só apenas esquentei banco. Já pensou 30, 40, 50 anos teu coração parar de bater? Eu me pego com certas parábolas do Senhor Jesus que chama muita minha atenção, mas muita mesmo. Se nós olharmos para a parábola do rico e Lázaro, amados, o rico, nenhum momento no texto vai dizer que ele era um prostituto. Em nenhum momento vai dizer que ele era um mau alimento. Em nenhum momento vai dizer que ele era uma má pessoa. Era uma pessoa influente, rica. Mas o texto não aponta que é um homem sagaz, que é um homem ruim, que é um homem ébrio, que é um profano. Não. Até religioso ele é. Por que ele é religioso? Porque ele diz assim: olha, pai Abraão, manda alguém lá na casa. Então conhecia até o pai Abraão. Manda alguém na casa do meu irmão, tá? Na casa dos meus pais. Tá? Então não adianta, amados, nesse século 21 que nós estamos, que a apostasia está tomando conta dos corações e da mente dos crentes, não adianta a gente carregar uma Bíblia e ir para a igreja. Não adianta a gente carregar uma Bíblia, colocar o joelho no chão, jejuar, consagrar, ler Bíblia, e se a minha prática não mudar. Deus literalmente usa a vida do profeta Zacarias. Olha, não quero esse jejum. Não quero. Eu quero que você ame o próximo, que você seja misericordioso, que você seja bondoso, que você tire a maldade do teu coração. Quando eu olho, eu falei: Jesus amado, precisamos nos converter. Vamos lá. Zacarias faz a questão de registrar que seus pais não quiseram atender a voz de Deus. Ao contrário, rebeldes, deram as costas para os Deus e não acolheram a mensagem do profeta.
tenho a nítida impressão que a história se repete nos dias de hoje. Tenho a nítida impressão que a história se repete nos dias de hoje. Eu nunca imaginava na minha mente, após uma reunião numa igreja evangélica, as pessoas saírem fora, tirar um maço de cigarro, botar um cigarro na boca. Acabou sair de um culto evangélico. Não, de um culto que se diz igreja evangélica. De atravessar a rua e... É isso que os crentes estão. Vamos lá. Parei no amarelo aqui. Zacarias chega a dizer que seus pais fizeram o seu coração duro como diamante. Que é uma das coisas mais duras, né? É o diamante que corta o vidro, né? Quem manja é isso? É o diamante que corta o vidro, né? Coisa dura, olha. Fizeram o seu coração tão duro como diamante, para não ouvir a lei nem a palavra que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos profetas. A consequência, veio sobre eles a grande ira do Senhor. Igreja, preste bem atenção. O porquê foram atrás do profeta? Por que foi atrás do sacerdote? Eles estavam 16 anos na terra, tá? Encontrou a nação toda destruída, os muros destruídos, o templo destruído, tudo destruído. Correram primeiramente para plantar. Então a política estava destruída, o sistema social estava destruído, estava tudo destruído. Muitos estavam com... Já pensou? Quem saiu com 10 anos e voltou tem 80 anos? Poxa, eu morava aqui com meus pais. Os meus pais morreram. Olha que estado está a casa, né? As ruínas. Então, muitos voltaram para a nação com o coração triste, porque não era mais a nação como vira, destruída. Muitos parentes morreram, muitos primos, amigos, vizinhos foram destruídos, porque Nabucodonosor arrasou, literalmente. E mesmo assim, igreja, voltaram do cativo e não se arrependeram. Olha como o coração duro. O próprio Senhor Jesus vai dizer, olha, coração de que, igreja? Diamante, duro. Quantos de nós estamos dentro da igreja evangélica? Ouvimos palavra, entra num ouvido, sai no outro, e não damos atenção, não reverenciamos. Muitos hoje querem moda, muitos querem coisas novas. Quero mundismo dentro da igreja. Se é moda fazer isso, vamos fazer. Se atrai pessoas, vamos fazer. Se traz movimento, vamos fazer. Se entra dinheiro no caixa da igreja, vamos fazer. Ninguém quer saber. Deus está. A preocupação primordial é essa. Deus está nesse negócio. Deus realmente está dirigindo a minha vida. O Espírito Santo tem controle da minha vida. É o Espírito Santo que baliza a minha vida. Vou chocar a igreja. Vou porque nós corremos muito atrás de milagre. Nós corremos muito atrás de profecia, muito atrás de revelação, muito atrás dos dons. E é legal, é gostoso. Não é ruim, não. Mas vamos lá. Nós estamos aqui num número bem reduzido por causa da chuva forte. Tá? Qual seria o temor nosso se porventura estivéssemos em frente ao mar, um exército querendo nos destruir, e esse mar abrisse? Qual era o temor? Isso ia mexer com a nossa mente? Isso ia mexer com o nosso sentimento? Isso ia mexer com as nossas emoções? Isso ia mexer, sabe? Você está ali, vendo aquele mundo de água se abrir. Realmente, esse é Deus. Vamos lá. Vamos continuar. Uma rocha
uma rocha, tá? Com 4 ou 5 hidrantes de água, 24 horas por dia. Tá? Ei, preste bem atenção. A nação saiu do Egito. Eles saíram com gado, eles saíram com ovelha, eles saíram com pato, eles saíram com marreco, eles saíram com galinha, eles saíram com todos os animais. No deserto tem capim. Aquela água que saía da rocha, ao bater naquela terra arenosa do deserto, nascia a relva para os animais. Vendo uma situação dessa, já é. Por 40 dias, por quase 40 anos, ninguém bateu um prego num sabão. Ninguém bateu um prego num sabão. Ei, ninguém passou fome. Ninguém ficou gripado. Ninguém teve uma dor de cabeça. Ninguém teve uma unha do pé encravada. Ninguém teve colesterol. Ninguém teve diabetes. Ninguém teve pressão alta. Ninguém teve nada. Ei, se fazia um sapato para uma criança recém-nascida, aquele sapato tinha vida e crescia conforme o pé da criança. Dá para entender? Quando entrasse na terra prometida, tinha que entrar de joelho. Esse povo viu coisas que os nossos olhos não irão ver aqui enquanto estiver na terra. Esse povo viu o sol parar, a lua parar. Esse povo viu o Rio Jordão na época da cheia, né? Represar para eles poderem passar. E mesmo assim, os corações deles foram duros, a ponto de entrar 2 pessoas só na terra prometida. Caleb e Josué estavam governando um povo abaixo de 38 anos de idade. Era uma nação nova. As pessoas mais velhas eram Josué e Caleb. Caleb com 85 e Josué com 80. O resto tinha de 38 anos para baixo. Todos seus pais, todos morreram. A ira do Senhor foi tão grande que, num certo momento, da própria areia, cobras picavam. Em certo momento, a terra abria e engolia. Moisés está recebendo as tábuas da lei, tem 3.600 pessoas nu, dançando e fazendo aquela orgia. Pastor, se eu estivesse lá seria diferente. Seria igual ou pior. Porque hoje, eu e você temos o Espírito Santo. E muitos de nós, vamos vazão a nossa carne. Quando chegar aquele momento, vamos meter o pé para a janela, vamos falar, vamos dar bicuda, vamos. Dentro dos nossos carros somos um verdadeiro leões. Ninguém pode passar na nossa frente. Ninguém pode dar uma fechada. E aí? Carregamos Bíblia. Somos leitores dela. Temos um Deus no céu. Temos o Espírito Santo que nos ajuda. Porque Deus clamou ao povo e o povo não quis ouvi-lo. Quando veio o cerco de Jerusalém, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Deus também não ouviu o seu clamor. Ao contrário, eles foram espalhados como um turbilhão por entre todas as nações, e a sua terra foi assolada atrás deles.
Preste bem atenção. Porque a religião nos consome. Tomo ceia, sou batizado nas águas, sou até batizado com o Espírito Santo, estou assim. De vez em quando Deus me usa. Isso não quer dizer nada, igreja. Como não? Sabe por quê? A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Deus usou uma. Se usou uma jumenta. Usou uma jumenta. Porque às vezes temos engodo. E eu posso falar isso. Porque Deus usou de misericórdia, deu uns dons. Eu interpreto, eu profecia, blá, 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 blá. Não. Ei, crente, escuta isso. Quando não acolhemos a mensagem do Eterno e deixamos os nossos corações duros como diamante para não ouvir a lei de Deus, Ele também não ouvirá o nosso clamor. Não pensa que você com o coração amargurado, com o coração triste, tá? Por desavença, por qualquer outro tipo de problema, você colocando o joelho no chão, se não tiver paz com o próximo, nem a tua oferta tem valor. Pastor Leandro, dos seus ensinamentos disse isso, tá? Primeiramente, vai lá, faz a paz com o seu irmão, deixa a oferta no altar, vai lá e faz a paz com o seu irmão. Senão nem a tua oferta tem valor. Amados, enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Não adianta bater no peito, somos crente. Não adianta. Ei, como é que está o meu relacionamento com Ele? Porque se eu não consigo relacionar com o próximo, eu não estou bem com Ele. O cativeiro babilônio foi uma prova clara que a religiosidade sem obediência pode levar a grandes desastres. De nada adianta jejuar, lamentar, se isso não é feito para Deus. De nada adianta comer e beber, se isso não é praticado para a glória de Deus. De nada adianta perseverar rituais religiosos, se na prática desses rituais ainda se deixa executar juízo verdadeiro, deixando de mostrar bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. De nada adianta ser muito religioso e ao mesmo tempo oprimir o seu próximo. De nada adianta ser zeloso dos rituais sagrados se no seu coração se intentam mal contra o próximo. Não tem comunhão. Estamos enganando. E cada geração que vem é pior. Parece que os nossos corações são literalmente terra bem adubada para a semente do mal. Parece que o poder da palavra não tem acesso para arrancar essa semente dentro dos nossos corações. Usamos 1001 desculpa, mas porque eu sou descendente de... Porque eu sou assim, porque minha natureza é assim, porque eu faço assim, blá, blá, blá. A verdadeira religião é amar o próximo. A verdadeira religião é usar de bondade e de misericórdia. Esta é a verdadeira religião. Entre o tempo do profeta Zacarias ao tempo do Senhor Jesus, não mudou nada. A mensagem é a mesma. O próprio Senhor Jesus foi
questionado por os escribas, fariseus, seduceus, toda aquela, né? Por qual motivo os discípulos não lavavam a mão antes de comer e não observavam essas outras tradições rituais dos antigos. Jesus chama seus interlocutores de hipócritas, ou seja, falsos, fingidos, e lhe lembra da palavra de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Se nós trazemos para os dias de hoje, está igual. Está igual. Está igual. Eu tenho que voltar ao passado, não por saudosismo, como exemplo. Usar o retrovisor como exemplo. Eu hoje moro numa rua onde tem uma igreja evangélica. Jovens saem do ensaio, andando na rua, um brincando com o outro. São palavras de baixo escalão que eu falei: meu Deus. Ô seu A, ô seu B, ô seu C. Os palavreados igualzinho a pessoa do mundo que não conhece a Deus. Aonde está o temor? Lábios, volta um pouquinho para baixo, por favor. Isso. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mãos, copos e pratos por lavar não torna homem indigno de se aproximarem a Deus. Eles estão sendo acusados porque não lavam a mão antes, por não fazer esse ritual, são impuros. Então, olha a religiosidade. Mão, copos e prato por lavar não torna homem indigno de se aproximar de Deus. A finalidade da religião é esta: ajudá-los a se aproximar de Deus, a ser menos indigno de estar com Ele. Portanto, não deve a pureza ritual exterior, do externo, ser a grande preocupação dos ritos e práticas religiosas. Estamos muito preocupados com o exterior. Muito preocupado. Só que parece que a igreja do século 21 está perdendo a preocupação com o interior. Quem sou eu com o meu Criador? Quem sou eu com o próximo? Vamos lá. Em seguida, Jesus ensina que a principal preocupação de quem pratica a religião deve estar voltada para a purificação do coração. Entenda o coração de forma simbólica, como sede da consciência, das intenções, do desejo, da vontade, do afeto. Jesus diz que é ali que devemos olhar. Pois, apesar da aparência exterior ritualmente perfeita, o coração poderia estar cheio de más intenções, imoralidade, roubo, violência, luxúria, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho. E aí, é tanto item. Se for colocar, enche essa página. Nós estamos dando legalidade à palavra. Nós estamos praticando a palavra. Nós estamos colocando em prática os mandamentos do Eterno. Ou só carregamos Bíblia? Entenda que o coração, já foi lido, né? É mais outra coisa. Todas essas coisas, mas torna impuro o homem, né? Põe para mim, Mateus 7, volta, Mateus 7, o verso 21 e 22, eu citei, coloca para nós, por favor. É Mateus? Não, Marcos 7, o verso 21 e 22, por gentileza. Marcos 7, verso 21
e 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, verso 22, os frutos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo está lá dentro. A igreja do século 21 tem dificuldade de esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A igreja do século 21 está perdendo. Dá continuidade, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. A religião dos preceitos, sem uma vida rendida a Deus e sem a prática do amor ao próximo, não passa de um simulacro. Pastor, o que é um simulacro? É uma coisa falsa, tá? De espiritualidade. Esse tipo de religiosidade, ainda que externamente possa impressionar os homens, não pode agradar a Deus. Aquele que sonda o coração requer a verdade no íntimo. Diante dessas leituras e da forma que o Espírito Santo me conduz a olhar a Bíblia, eu criei várias práticas para me ajudar, igreja. Uma das práticas é acordar e aceitar Jesus como Salvador. Uma das práticas que, Senhor, ninguém, volta a repetir, ninguém acorda, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou falar mal. Hoje eu vou criar contenda. Hoje eu vou mandar pessoas para aquele lugar. Ninguém. Alguém acorda com esse pensamento? Eu vou fazer isso. Ninguém. Ninguém. A diferença, quando a situação chegar, quando a circunstância chegar, tá? É o quanto você tem da palavra dele guardada dentro do teu coração. O que vai mudar é isso. Você pode se exaltar, igreja, ai meu Deus do céu, a nossa natureza é tanto, olha, ei, se ira, mas não peque. A Bíblia diz, olha, é pecado irar. Não, se ire, mas seja controlado. O difícil é estar irado e se controlar. Se você não tiver temor a Deus, se a palavra não estiver guardada no teu coração, você irado, você vai fazer caca. Você irado vai. Envolve muitas coisas você irado. Envolve sua personalidade, envolve seu caráter, envolve o DNA da família, envolve tanta coisa. Tem pessoas que irado trava, não consegue falar, fica tremendo. Outros irados fica vermelho e parece um vulcão. Outros irados quer quebrar tudo. Outros irados fala que... Só que o que muda isso é o que você tem da palavra. Quantas e quantas vezes eu já saí do local, respirei fundo, falei, deixa eu sair. Porque senão eu conheço a minha natureza. Quantas e quantas vezes a mente vai lá, faz isso, faz aquilo, já... E você, ai Jesus. Ninguém é diferente. O fator é o quanto o temor de Deus está dentro do meu ser. O quanto eu reverencio, o quanto ele é importante para mim. O quanto ele é primordial. Ele não se contenta com a performance, não, com a aparência exterior, pois conhece as motivações. Ele não aceita ritual religioso, ainda que o mais sagrado, se estão apertados da corrente de relação com ele ou com os irmãos.
Na carta de Tiago, o tema aparece de forma enfática. A verdadeira religião requer acolher a palavra de Deus, não sendo apenas ouvinte, mas praticante dessa palavra. Não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso conformar a vida à vontade divina manifestada na palavra e nos mandamentos de Deus. Se me perguntar, o senhor quer ser pastor? Eu digo não. Então por que o senhor é? Porque estou obedecendo. Não sou eu mais que manda em mim, é Cristo. Por mim estaria fazendo outra coisa. Mas eu tenho que obedecer. Porque então eu não estou entendendo o que é o cristianismo. Se eu quiser fazer da minha forma, do meu jeito, estou por conta e risco. Coloca o Salmo 1. Depois nós vamos botar no queridão, tenha comunhão. Põe o Salmo 1. Olha que coisa interessante. Igreja, a religião com seu ritual nos emociona. A religião com seu ritual traz arrepio. Tá? Vou dizer algo aqui, talvez. Quem aqui vai na parada 7 de setembro? Quem já foi na parada militar 7 de setembro? Tá? Você lá, sentado, aquele horror de homens entrando em forma, cantando o hino nacional, vibrando, você se arrepia. Você se arrepia. Passando aquele avião, sei que é da Força Aérea, como é o nome daqueles caças, daquele voo rasando, você tem a mesma sensação que tivesse dentro de uma igreja evangélica. Ei, preste bem atenção. Eu, numa parada dessa, tá, vendo, é a mesma sensação, o arrepio, aquela coisa. Muitos sentem isso na igreja evangélica. Eu estou assim com Deus, e as práticas não mudam. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, volta lá por favor. Ele é aventurado por não seguir o conselho dos ímpios, por não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Hoje não. A igreja, o mundo está assim, Igreja, a Bíblia mudou? Não, a Bíblia não mudou. Continua a mesma coisa a Bíblia. Voltando ao passado de novo, olhando o retrovisor para ser o aferidor do presente, para a gente encontrar o futuro, tá? Olhando lá o passado, como retrovisor, os crentes do passado, eles não tinham amigo no mundo. Não tinha. Era entre eles, porque o mundo olhava para você como um leproso. Leproso. O crente do passado não sabia falar outra coisa a não ser de Jesus. E isso incomoda. O crente de hoje fala de política, fala de futebol, fala de mulher, fala de tudo, menos de Jesus. Os crentes do passado só falavam de Jesus. Então não tem amigo. Se você aceitasse Jesus, pode esquecer. Quantos e quantos colegas, tá, aceitaram Jesus e os pais expulsaram ele de casa? Os próprios pais. Está seguindo os Bíblia agora? Aqui você não mora mais. E aí, irmãozinho pedia lá, passava uns dias lá na casa pastoral. Geralmente as igrejas tinham uma casa no fundo, tá? Tinha um quartinho lá, até a pessoa se prumar. Mas era assim, igreja. Era assim. Tá? A glória de Deus tomava aquele local. A manifestação do Espírito Santo era maravilhosa. Um relacionamento maravilhoso. Os cultos não davam graça de ir embora. Queria ficar.
E não tinha toda a tecnologia de microfone, era uma chiadeira, era uma campana em cima da igreja, chiando. Mas o louvor enchia de glória. Temos que voltar a essas práticas. Não cabe na minha mente você ter um amigo do mundo e falar tanta coisa. Eu tentei fazer amizade com meus vizinhos. Um dia, paz, e Jesus nele. Acabou. Mas dá dor de barriga. Pô, ora, pô. Manda um bilhetinho, por favor, vem orar. É interessante isso, né? Tá? Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter amigo no mundo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a prática do cristão da época não tinha amigo no mundo, porque ele só sabia falar de Jesus. A prática, preste bem atenção o que eu vou dizer. Isso é muito interessante, porque eu presenciei isso. Não foi nenhuma, nem duas, nem foi várias vezes. Tá? Ei, você cristão, andando na calçada, as pessoas desviavam de você. Por causa da presença de Deus. Você fazia um ar livre, um culto de ar livre no domingo, que é destinado ao domingo do Senhor, e nós aparecemos à noite no culto, depois de uma bela macarronada, e queremos que Deus fale conosco, queremos que tudo aconteça. Mas o que me chama a atenção, olhando para o livro de Apocalipse, que diz que vinha uma grande multidão da grande tribulação. Vai ficar crente. Vai ficar muito crente. Porque as práticas nossas hoje mudaram. Fica uma hora e meia orando. Não temos comunhão com Deus. Não temos assunto. Chorar aos pés de Cristo? Só se o negócio estiver apertado. Mas pegar o celular e o WhatsApp, Instagram, é isso? O Face, isso você não fica um minuto. Se você quiser dar um castigo para o seu filho, é só tomar o celular. Tu não tem ideia. Parece que tirou a vida. Precisamos voltar a essas práticas do passado. Precisamos nos converter. Precisamos nos humilhar. Queridão, tenha comunhão com teu irmão. Para de ser iracundo. Para de criar contenda, divisão. Pratica a mansidão. Seja amante da paz. Deixe de ser falso. Aqui o santarrão, no meio da família, o profano, contendeiro com atitude de Belial, tido como chatão. A religiosidade é algo terrível. Eu a defino como um orgulho da obediência. Contudo, esse orgulho nos cega e faz com que desobedecemos em outras áreas. Creio que Deus quer restaurar o nosso entendimento, a nossa prática da obediência total a Ele. Isto é, porém, deve acontecer sem que nos tornemos propensos ao orgulho. É por isso que precisamos entender que a nossa obediência ao Senhor não significa que estejamos fazendo favor algum a Ele. Porque muitos acham que eu sou obediente a Deus, está fazendo um grande favor a Ele. Não está. Não. Pastor, eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu sou obediente a Ele. Ei, você não está fazendo favor nenhum a Ele. Estamos apenas cumprindo a nossa obrigação. Eu gostaria de concluir chamando a sua atenção ao seguinte: obedecer e fazer apenas o que deveria ser feito. Não somos melhores por isso, pois o próprio Jesus nos ensinou. Não vou mais colocar em vermelho, fica muito apagado, né? Ao que o Senhor Jesus nos ensinou. E qual de vós terá um servo a lavar
ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Então, chegou o servo lá do campo: sente à mesa, mas antes de sentar à mesa, sirva o seu senhor. Depois que você serviu o seu senhor, você se serve. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, tá? Porventura, dá graça a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Ele não chegou do campo: o meu senhor está na mesa, deixa eu servir ele, reconhecendo a autoridade dele, não, deixa eu servir ele. Não, foi o senhor: ei, senta aqui na mesa, mas antes de sentar, me sirva. Então ele fez o que foi mandado, tá? Então, porventura, dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizer tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveria fazer. São parábolas, igreja, que trava a minha mente. São parábolas que eu falei: nossa, eu estou fazendo mal, eu tenho que melhorar. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, igreja, tá? Você vai encontrar essa linda parábola em Lucas capítulo 17, versos 7 a 10. Que o Senhor nos ajude a vivermos em obediência total, pois esta é uma característica dos que amam a Deus. Deus os abençoe. Amém, igreja? Dá para dizer glória a Deus, aleluia, ai, dá para você